Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do É Foda Ser Empresário. Oi, Eugênia, tudo bem? Tudo bem, Adriele? Vamos trabalhar. Você aí, tá preparado? Vamos lá. Eugênia, eu trouxe uma dúvida e eu gostaria de saber qual é a diferença e qual seria, assim, o limiar entre uma grosseria, uma humilhação, uma ordem vinda de um empresário para o seu funcionário. Veja, Adri, essa relação, né, entre patrão e empregado é uma linha muito tênue, até porque ela vem evoluindo historicamente falando, Uhum. tá? Antigamente você tinha um perfil de forma de mandar e você tinha um perfil da pessoa a trabalhar, as próprias regras trabalhistas entraram muito em ação, em transformação. As questões de assédio moral, que hoje já são tão presentes, né, dentro da vida da gente e das empresas também. Então, primeiro ponto é, o empresário ele tem que se atualizar. Ele tem que saber o que é que rola, o que é que está acontecendo, o que pode, o que não pode. Porque, assim, infelizmente, é muito... Eu percebo muito empresários, principalmente quem já está no mercado ao longo dos 10 mais, né? 10 anos a mais. O pessoal faz assim, mas antigamente não era assim? Sim. Hoje o povo está tudo doído? Hoje você não pode falar isso com um funcionário? Não, não pode mesmo. Isso é uma realidade. As pessoas têm que pensar o seguinte, os tempos estão outros. É verdade. E há uma necessidade de se atualizar. Quando a gente fala na empresa familiar, principalmente, que tem, né, a família envolvida, aquela velha história do costume de casa que vai à praça, a forma como eu trato as pessoas na minha casa, eu acabo tratando os familiares dentro da empresa, e às vezes são palavras inóspitas, são palavras agressivas, grosseiras, que se usa no dia a dia. Imagina, a pessoa chegar, sei lá, um marido para a mulher e dizer assim, vai pra merda, né? Isso ser uma constância dentro de casa. Imagina você estar dentro da empresa, o marido e a mulher tá lá fazer uma coisa, aí o marido vira para a mulher ou vice-versa e diz, vai pra merda, você. O que os funcionários vão pensar? Ele também pode me mandar merda, né? Ele também pode dizer isso para mim. Então, começa pela estrutura do temor. Porque, assim, na hierarquia profissional, né, você tem quem manda e quem obedece. Isso é a vida toda, em casa, quem manda e quem obedece. Então, você tem lá o empresário e você tem lá os funcionários, independente se eles são líderes, tem lá o empresário que é o top, quem manda. E os demais que obedecem. Aí você tem, quando o empresário, ele mesmo que seja para um familiar, ele trata dessa forma grosseira, achando que é normal dentro de casa, o que é que acontece? Ele pode criar temor, medo dentro da empresa. E isso é um assédio. Ele está entendendo? Isso, moralmente, abala a equipe. Porque a equipe com medo, ela começa a produzir menos. Ela começa a não querer assumir responsabilidades. É verdade. Né? Porque eu vou assumir isso nada, depois o empresário vai me mandar merda, depois o empresário vai gritar comigo, gritar. Às vezes não é nem o uso de palavrão. Mas é uma voz mais, sabe? Aumentar o tom, Aumentar o tom, aquela coisa de grosseria. Eu não tô nem falando a questão de uso de palavras ruins, de baixo escalão, palavrão, alguma coisa. Não tô nem falando isso. Estou falando timbre de voz. E que o outro... Porque, assim, o que é a comunicação? A comunicação é alguém comunica e outro que recebe. Eu tenho o comunicador e o receptor. O tempo todo, isso. Aqui eu estou falando com você para milhões de pessoas que a gente espera, né, que vão nos acompanhar. E eu posso falar alguma coisa que o outro ache grosseiro. Eu posso impedir isso? Não, porque tem um receptor. E o receptor, eu não tenho domínio sobre o quanto o receptor acha daquilo que eu estou falando. Então, é uma linha muito tênue, sabe, um campo cheio de bomba? Campo minado. Comunicação é campo minado. Porque você é responsável por aquilo que você diz e até certo ponto você é responsável pelo que o outro entende. Até certo ponto. Até certo ponto, assim. Porque se você grita, a forma como você fala, a palavra que você escolhe, ela define a forma como o outro vai entender. Eu não diria assim. Não é a responsabilidade com o receptor, ela tem que estar na esfera de que eu tenho que ser suficientemente clara. Isso, para que o outro entenda. Sabe aquela história, quer que eu desenhe? Né? Tem uma frase que hoje em dia o pessoal usa muito, quer que eu desenhe? Esse quer que desenhe significa decodifica, ajuda, mostra de forma mais clara,
o que você quer, isso é o que você, né? Uhum. Você quer que eu desenhe? É isso. Agora, quando você fala da responsabilidade ou da qualidade desse receptor, aí, meu amigo, aí é bronca. Porque tem gente também que só entende o que quer, né? Eu só entendo o que quer. E sendo científica, tá? Nós somos a somatória de tudo que vivemos. Então, nossas experiências, aquilo que a gente já passou, costuma vir à tona muito rápido. É verdade. Então, se você diz assim, se você é uma pessoa que sofreu muito, que foi humilhada, que passou por chefes muito grosseiros, por ambientes inóspitos, até dentro de casa, você está muito doído, você está muito machucado. Então, qualquer coisa que se fala vai doer muito naquela pessoa, do que alguém que foi muito amado, que é muito amado, que tem uma família bacana, que é uma pessoa que tem voz ativa, que consegue se comunicar com facilidade. Essa pessoa, quando você falar alguma coisa, para ela pode ser normal, ou pode não ser... Não bate muito, não bate com muita força, não bate, né? porque a pessoa está protegida. Uhum. Ela criou como é que chama aqui? Uma proteção, né? Que ela não vai se doer. Uhum. Então, o grande problema da comunicação hoje dentro das empresas é não saber como é a mentalidade do outro. Uhum. E isso ninguém vai saber, tá, Andri? Ninguém vai dizer assim, vou contratar alguém, me diga aí, como é a sua mentalidade? Você já tá muito doído, você é muito doído. Não tem isso na entrevista não, né? Diga logo se você é muito doído, senão eu não lhe contrato. A gente não pode fazer isso. Isso já é um assédio, você dizer para o outro, olha, se você for assim, assim, assim... Perguntar os problemas psicológicos das pessoas, os né? traumas. Você sofreu algum trauma na vida? Diga logo. Não pode um negócio desse. Então, nós temos que ter, no mínimo, a responsabilidade, e aí a responsabilidade de ser claro na informação, sabendo que, mesmo com todo cuidado, você pode machucar alguém, você pode perder. Mas existem algumas coisas básicas, tá? Tem umas dicas para poder fazer com que essa comunicação nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, certo? Tem algumas dicas. Do tipo, primeiro se perceba. Eu trago muito isso, assim, cara, se percebe, empresária, se percebe, empresário, se percebe. Porque se você sabe quem é você, percebe os sinais. Tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma voz, né, alta. Eu falo alto. Minha natureza, eu falo alto. Às vezes eu dou palestra sem precisar de microfone, para você ter ideia. Eu falo alto. E certa vez, né, quando eu fui mãe, acho que minha filha mais velha tinha o quê? Uns 5 anos, 6 anos, não lembro bem. Eu falando com ela, ela olhou para mim, começou a chorar e fez, por que tu tá gritando? E aquilo para mim foi a maior lição da face da terra, porque eu não estava gritando. Era só o teu tom de voz. Para mim, eu não estava gritando. Então, assim, eu me assustei com ela, porque ela me trouxe à tona, né? Uma coisa que eu não tinha percebido, o quanto eu estava machucando ela com o meu timbre de voz. Aí, até hoje, é um exercício para mim virar uma lady. É um exercício. Virar uma lady é um exercício, tá? Eu juro que eu me esforço, gente. Eu me esforço, sabe? Para poder ser mais sutil, elegante. Eu digo muito isso para as pessoas. Sutileza e elegância. Mas eu digo isso para mim também. Gente, faça isso com sutileza e elegância. Porque é o ensinamento que eu trago para a minha vida, tá? Mas vai acontecer em algum momento que eu posso ofender o outro pode dizer assim, cara, por que você está falando tão alto? Por que você está gritando comigo? Precisa falar assim, não é comigo, você está falando de uma cena, né? Quantas vezes o empresário, né, ele está falando de um problema na empresa com alguém que não é o gerador do problema e parece que o cara é que está levando a bronca. É verdade. Isso é muito comum. Por quê? Porque aquelas pessoas que nos dão ouvido geralmente é quem mais leva. Esse é um grande problema que temos, um grande BO, um boletim de ocorrência mesmo, que ocorre dentro das empresas. É que, porque eu tenho um melhor relacionamento com você, porque você é um ótimo ouvinte... Às vezes você escuta nem... Eu descarrego as minhas ansiedades, o que eu sinto por um erro de outro, e eu acabo assustando você. Eu acabo trazendo um peso para a nossa relação, né? Você dentro da empresa, que você começa a questionar se você quer continuar na empresa ou não. E aí é um dos grandes motivos que algumas pessoas vão embora.
E pessoas boas, né? Pessoas boas, geralmente as boas. Os ruins não, gostam de levar. Aí fica ali naquele meio que, sabe, de provocação, cabo de guerra, provocação. Os bons não, os bons acabam se perdendo ou vão embora, ou dizem, isso não é pra mim, esse cara só sabe reclamar, só sabe ser grosso. Então, é sobre isso. Quando você me pergunta assim, qual é o limite das coisas? O limite das coisas é, primeiro, você se entender enquanto indivíduo. Como é que eu sou? Pergunta. Pergunta para tua mulher, para teu esposo, pergunta para os teus filhos. Como sou eu falando? Né? E nesse exercício, eu estou dando esse exercício porque eu faço isso para a minha vida. Então, eu melhoro. Eu digo, isso aqui eu tenho que melhorar. Se eu estou falando alto com a minha filha, eu estou falando alto com outras pessoas também. Então, eu seguro minha onda. Eu tenho que respirar mais e trazer alguns pontos. O outro é se atualizar. Se atualizar do que está acontecendo, não menosprezar as coisas que acontecem, os exemplos do outro. A gente aprende muito com o exemplo dos outros. É verdade. É mais barato. Do que cometer os próprios erros. Não, porque veja, imagina, você demite um funcionário. Aí você demite de forma inadequada. Você é grosseiro. Então, existem hoje questões trabalhistas que elas têm que ser levadas em consideração. Ninguém pode achar assim, nada, minha empresa só que mando, que nada, aqui não é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se foi, gente. Essa época aí... Isso aí, pelo amor de Deus. Ficou muito para Eu ainda peguei, tá? Pela minha idade, meus 53 anos, eu ainda peguei. Infelizmente. E ainda pego. Em algumas empresas, eu percebo comportamentos do passado, comportamentos que já deveriam estar obsoletos, destruídos, porque vão gerar problemas para a empresa. Vão gerar problemas no contexto de ter ou de você perder alguém importante na sua empresa, ou você pagar alguma multa, ou você ter algum problema, até com o cliente. Eu vejo, às vezes, esse tipo de comportamento grosseiro até com clientes, tá? Não só com funcionários, não. Até porque, se você observar, a mesma pessoa que fala com o funcionário, ela fala com o cliente. O mesmo empresário fala com o fornecedor, perde, às vezes, parcerias, porque não sabe falar com as pessoas. Então, o terceiro princípio é aprenda a falar. Parece absurdo, né? Dizer para um adulto, aprenda a falar. E tanto é que, tipo, esses dias que eu gosto de trabalhar de cafeteria, né? E aí eu sentei, pedi meu café, ainda estava ali organizando meu computador. E aí tinham duas mulheres sentadas na mesa do lado. E chegou um cara, provavelmente trabalhava com alguma delas, e uma delas era cliente naquela relação ali. Certo. E aí o cara chamou a funcionária, parceira de trabalho dele, não sei. E ele foi super grosso com ela. Muito grosso mesmo. Ele puxou pro lado frente da cliente? E a cliente puxou mais pro meu lado. Certo. E a mesma forma que ele foi grosso com ela, ele foi com a cliente. Nossa. E quando ele saiu, aí a cliente, que não era diretamente cliente dele, ele era como se fosse um prestador de serviço ali pra mulher, ela disse, olha, esse fulano aqui vai fazer você perder seus clientes, porque a forma como ele me tratou não foi legal. Eu ouvi ele falando com você daquela maneira. Então, é uma responsabilidade muito grande. Total. Não, né? Você tem que ter essa percepção. Então, isso que você fala é muito cirúrgico, de você se analisar e pedir para os que estão ao seu redor também fazer isso, que é uma forma, às vezes a gente não consegue se enxergar. Sim. Então, ninguém melhor do que quem está ali do nosso lado. É porque, às vezes, essa pessoa aprendeu com o pai que era assim, tá? Principalmente em empresas que já estão na segunda geração. Né? Eu aprendi com meu pai que era assim, eu aprendi que tinha que mandar de forma firme, senão você é roubado, você é besta, você é isso. Temos todos esses fantasmas. Eu não posso negar que a pessoa é assim pela história que ela tem, sabe, André? Eu respeito muito, mas eu condeno mesmo a pessoa que está fechada e não se predispõe para mudar. Aquele que diz, eu nasci assim, vou morrer assim. Exatamente. E de se colocar numa condição de superioridade, do tipo, o que eu acredito como verdade, me basta. E não basta. Gente, não tem mais verdade absoluta. Nós estamos numa época que isso não vai passar. Escuta o que eu estou dizendo, não vai passar. Com todas essas mudanças de inteligência artificial, entrada de tudo, isso não vai passar. Se você for dizer assim, o mundo em breve volta a ser como era antes. Não, nunca mais, nevermore. Nunca mais você vai ter um mundo
que era igual. Não vai. É verdade, eu concordo. Primeiro princípio. O segundo ponto de alerta que a gente tem que ter é o que eu quero. Porque se eu quero ter razão, aquela velha frase, você quer ter razão, quer ser feliz. Isso, Se você quer ter razão o tempo todo, mesmo errado, você vai querer ter razão. Né? Então, assim, eu tenho ciência do meu erro, mas eu não vou deixar claro para ninguém que eu estou errando. Aí você vai ser a ferro e fogo, tratar mal as pessoas, vai exigir coisas. É um ciclo, né? A pessoa, quando ela... Totalmente, tá? Então, o que eu quero? Porque se eu quero uma empresa lucrativa, e eu estou aqui muito na minha profissão para defender a empresa lucrativa, né? Esse canal foi criado para mostrar né? para o empresário coisas que ele tem, comportamentos que ele merece corrigir para poder ter uma empresa lucrativa. E o que é a lucratividade não é só financeira. A lucratividade, ela é muito maior do que a financeira. A lucratividade é você ter saúde. Porque não adianta você ter um resultado muito bacana na empresa e ter que pagar um tratamento caro de saúde porque você está esgotado. Isso não é lucratividade, minha gente. Isso não é uma empresa lucrativa. Uma empresa que faz as pessoas adoecerem não é uma empresa lucrativa. E aí a gente tem que pensar o seguinte. Quem é a empresa? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Quem é a empresa? Os funcionários. Os funcionários, o empresário, todo mundo que compõe a empresa. Então, a comunicação, que é o que estamos tratando nesse momento, é a comunicação de todos para todos. Então, não é só a responsabilidade do empresário, é a responsabilidade do funcionário, dos líderes, de todo mundo que compõe, até do cliente. Aquele cliente grosseiro que chega na sua empresa, que trata mal seu funcionário, que é libertino com seus funcionários. Esse cliente tem que ser colocado no lugar dele. E certos tipos de clientes não merecem estar na empresa que você tem. É verdade. Para de querer atender a todo mundo, de aceitar todo mundo. Tem cliente que não merece você ter. Principalmente um cliente que é assim, desrespeitoso com o teu time. Né? Porque se o teu time olha e vê o cliente fazer o que quiser com você, e ele percebe que você não faz nada, ele se sente mal. Ele se afasta. Para que eu vou defender essa empresa? Aí toma desperdício, vai aumentar os custos operacionais, vai perder mais cliente, vai ter... O que você pensar que vai acontecer na tua empresa, acontece. Então, a comunicação, o zelo da comunicação não é só do empresário para com a equipe, é muito mais ampla. É do empresário para com a equipe, é do cliente para com a equipe, é da equipe com a equipe, é da equipe com o empresário, é da equipe com o cliente. Percebe que é uma conjuntura... Tá tudo interligado. Tudo interligado. E todo mundo está ali, o tempo todo, está se comunicando. Então, o princípio básico dessa conversa da gente hoje é alertar as pessoas de que comunicação inadequada e doentia, ela merece ser tratada e afastada da empresa que deseja realmente ser lucrativa. Pessoal, ficamos aí com mais um episódio, dicas excelentes que a Eugênia deixou pra gente. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Compartilha, curte, faz esse canal crescer, que você merece, e todo o Brasil, e até fora, né? Vamos espalhar isso para outros lugares. Isso aí, envia para uma pessoa que provavelmente precisa estar bebendo dessa fonte de conhecimento aqui do É Foda Ser Empresário. Obrigada, gente. Tchau, tchau.